Estamos aqui recebendo mais um grande encontro da cultura viva na cidade de Cubatão. A importância de termos esse evento, esse grande encontro, essa grande troca de conhecimento da nossa região, traz só enriquecimento para a cultura, especialmente da cidade de Cubatão. Eu digo que toda troca de conhecimento sempre enaltece e engrandece não só a cidade, mas também todos que fazem cultura aqui na nossa cidade. Cubatão, que tem uma característica ímpar na questão cultural, teatro, música, dança, orquestra, em todas as regiões aqui da nossa cidade, só tem a agradecer. E eu tenho certeza que esse conhecimento, essa troca, vai engrandecer ainda mais o conhecimento de todos os nossos fazedores de cultura. A importância do fórum é a gente entender que existem políticas para todos, todas e todes, que a gente desconhece, porque esse fórum está trazendo, está elucidando muito para mim que a gente tem possibilidades e podem até aumentar, mas que antes a gente não tinha essa informação. Então, o fórum, esse encontro, está trazendo esse conhecimento, porque a gente, enquanto ponto de cultura, que também descobrimos há pouco tempo, tem menos de um ano que a gente é certificado como ponto de cultura, apesar de fazer cultura há 6, quase 7 anos, a gente não sabia. Então, está sendo muito legal essa parte, porque a gente está conseguindo disseminar até para quem ainda também, como nós, não se reconhecia, e para a Baixada Santista toda, né? A gente sempre teve uma impressão que a gente precisava sair daqui para outros lugares para ser reconhecido, para ser fortalecido, para conseguir criar vínculo com outros fazedores de cultura. Eu fui uma das pessoas que fui para São Paulo fazer cultura em São Paulo, estudar em São Paulo. E quando a gente sai e volta, a gente percebe o quão potente é o nosso território, a nossa região, não só Cubatão, mas a Baixada como um todo. E agora, como pertencente desse grande mapa do Cultura Viva, foi que a gente conseguiu enxergar onde essas potências estão e o quanto essas potências também já admiram os nossos fazeres há bastante tempo e a gente não sabia. A gente consegue estar em contato direto com essas pessoas e ser fortalecido através dos saberes dos outros também. E todas essas pessoas que a gente tem contato, seja nos fóruns, seja nas teias, seja lá em Campinas, a gente conseguiu criar muito vínculo com as pessoas da Baixada Santista lá em Campinas, e aí voltou com essas relações mais estreitadas a partir de tudo isso. Então todas essas pessoas vão ficar na nossa construção, de certa forma, que soma com uma grande parceria, sem nenhuma competição, sem nenhuma disputa, como um grande facilitador, um grande impulsionador mesmo desses fazeres. Eu estou muito grata, estou muito honrada e muito feliz de estar fazendo parte de tudo isso. O coletivo se fortalece, né, nas trocas, e o coletivo vira o que é a grande pauta, né, a grande desejo do Cultura Viva, que é fortalecer cada um no seu fazer, no seu território, na sua comunidade. Então, no movimento quase que simbólico e cíclico, né, acontece esse espiral no 3D, que é o encantamento dos pontos, da gente ver que aqueles que estavam mais escondidinhos se afirmam, e aqueles que já têm uma certa experiência, meio cansados, se renovam, né? O ancestral com o novo, aquele que permeia sempre, né, movimentando também, sendo abraçado e acolhido. Então essa troca, principalmente no movimento, né, de entender esse sistema que é a política pública humana, é a essência, né, é o resumo da potência desses encontros. E desse encontro em especial, né, que a gente pôde tecer junto de quase 100 pontos de cultura da Baixada Santista, tendo o apoio, né, do Pontão, que vem organizado por outros pontos da capital, que para a gente segue como um exemplo, né, algo que nos diz é possível, né, dar a mão e encontrar um terceiro lugar, né, o lugar comum, o lugar para todos, todas e todes. Eu acho que a importância da gente estar organizado em torno de um fórum que dialoga com outros pontos de cultura, como com o Pontão Jacarandá, é importante para a gente, primeiro, dar um sentido maior de que o Cultura Viva não são projetos individuais que estão na pista para poder conseguir edital, e sim para construir uma rede, um grande movimento social da cultura que possa estabelecer a relação dos nossos fazeres com a sociedade, das nossas necessidades com o poder público,
e assim, de maneira coletiva, que a gente consiga poder superar as dificuldades e conseguir potencializar o que já existe e também olhar para aquilo que está invisibilizado. Absorver todo esse conhecimento, ele é de grande importância para o meu aprendizado, né, que eu ainda me coloco demais nesse contexto de aluno, então é muito bom estar aqui, poder aprender, poder também somar, né, porque da mesma forma que eu aprendo, eu acredito que eu também consigo passar alguma experiência para todas essas pessoas que estão aqui. Muito além do conhecimento, a questão de ter o contato com outros pontos de cultura, né, outras pessoas que estão envolvidas com cultura, é uma coisa muito importante para a gente. Porque já que a gente trabalha com linguagens distintas, acho que a gente tende a somar muito com cada projeto desse. E, claro, pegar todos esses projetos e utilizar deles também para o nosso crescimento. Então, todo mundo crescendo em conjunto, acho que é a proposta mais interessante para todo produtor cultural. Eu acredito que seja bem importante essa articulação para a gente se conhecer e nós mesmos nos fortalecemos, né? Nada melhor, né, para se fortalecer do que esses encontros, né? Que a gente se conhecer e conhecer o trabalho de cada um e acabar se conectando. Toda crise que tem, crise de sistema, a cultura é a primeira afetada. Então, a gente está articulado para enfrentar esses ataques que vêm de governo, é super importante, né? De cima para baixo. E a gente sempre vive nesse papel de se defender, né? E a melhor forma de se defender seria essa, se articulando, se unindo, né? E lutando por novas políticas públicas em conjunto. Não é concorrência entre produtores culturais, é todo mundo se somar. E o fórum acho que traz esse caráter. A gente viu que por mais que a gente aborde coisas de maneira diferente, a linguagem ela é praticamente a mesma. As pessoas elas querem fazer cultura, elas querem fazer acontecer, elas querem levar a sua arte para as pessoas que não têm acesso. Então, assim, quando tem essa mobilização de pessoas que estão fazendo isso acontecer, é muito bom, porque tem essa troca e a gente acaba criando uma rede de autoajuda. Então, isso é muito importante. Além disso, eu também acredito que uma dos pilares, né, desses fóruns são levar o acesso, né, à informação para as pessoas que estão trabalhando e que estão iniciando nesse ramo da cultura e que não sabem por onde começar, estão meio perdidas. E eu acho que esses encontros são muito importantes. A gente está aqui, inclusive, para isso, né? Para aprender um pouco mais, entender um pouco mais sobre toda essa área, né, da cultura e tudo o que tem aí para somar com a gente, né? E no coletivo, no geral. E hoje eu vim falar para vocês a importância de toda essa articulação aqui da Baixada Santista para as políticas de cultura viva. O quão é importante essa junção de todos esses pontos de cultura, fomentar a todos os cantos da nossa Baixada, para que a nossa cultura viva da Baixada Santista esteja cada vez mais fortalecida. Nós aqui da Baixada Santista estamos muito felizes porque a gente se fortalece com esse movimento e acredito que é uma grande potência em desenvolvimento, né? A gente se descobre como um gerador para que cada um volte para casa e retorne para esse lugar de coletividade. Então, gratidão. Vamos seguir. Cultura é viva.